Oi gente, a paz do Senhor. Eu tô gravando esse terceiro vídeo que eu vou contar umas experiências pra vocês que eu tive com Deus, e essa vai ser a experiência de libertação. Vou contar pra vocês a maneira que Deus me libertou, o jeito que aconteceu, como Ele fez, e a maneira que Ele me libertou foi muito lindo, não foi nada disso que vocês pensam, tipo assim, coloca a mão na cabeça e sai em nome de Jesus. Não, não foi dessa maneira. Jesus não é desse jeito que muita gente pensa. Ele é lindo, ele é perfeito. E ele faz jus a esse nome, perfeito. Então, foi quando, em 2012, eu aceitei Jesus. Só que eu não frequentei a igreja. Aceitei, mas afastei. E foi quando, em um momento da minha vida, eu perdi tudo. Casa, emprego, dinheiro, roupa, amigos, tudo, perdi tudo. E foi quando eu comecei a morar com uma colega, e essa colega, ela ia para Centro de Macumba. E como eu estava desesperada, eu não queria mais saber de igreja, e como eu não tinha conhecimento da palavra, eu pensava que Deus estava em todas as religiões. Eu acreditava dessa maneira. Então foi quando eu fui para esse centro, e lá tinha os guias, e eles começaram, tipo, eu passei, tomei passe, essas coisas. E foi quando pediram para mim acender vela, incenso e oferecer. E eu fui assim de vela, incenso, chegando na casa, e de repente eu senti vontade de ler a Bíblia. Porque eu não estava indo para a igreja, mas eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia desde Gênesis. E aquilo foi abrindo meus olhos. Mas algumas vezes eu sentia vontade de abrir, porque eu pensava, eu vou abrir e Deus vai me responder. E realmente Ele respondia. E nesse dia eu abri a Bíblia, eu fiquei com vontade, assim, abri a Bíblia. De repente saiu acendendo incensos à vaidade. E eu continuei lendo, e na palavra estava querendo dizer que Deus ficava triste quando a gente acende velas, incensos a outros deuses. Porque Ele é o único Deus. Ele é o único digno de adoração. Então foi quando eu comecei a chorar, porque Deus me mostrou que Ele não estava se agradando das coisas que eu estava fazendo. E eu me arrependi. Aí eu nunca mais fui em centro de macumba. E foi quando passou um tempo, eu comecei a morar com o meu avô, temporário. Foi depois de uma oração que eu fiz, porque eu não tinha para onde ir. E Deus proveu esse quarto na casa do meu avô. E foi nesse quarto que eu tive o meu encontro com Deus. Nesse quarto foi só eu e Deus. Foi onde eu comecei a ler a Bíblia, muito assim, todos os dias. E foi quando eu comecei a orar muito, me derramar, e foi quando Deus me respondia na palavra. E muitas vezes também ouvi Ele falando comigo, e a presença dEle me enchendo. E foi nesse quarto que eu comecei a me arrepender de tudo que eu fiz durante a minha vida. Foi onde eu comecei a refletir em tudo de errado que eu tinha feito, em tudo que eu tinha passado. E foi quando eu senti a segunda chance de Deus na minha vida, e eu agarrei essa segunda chance. E foi quando eu só usava roupa preta, sabe? E foi quando de repente, Deus colocou no meu coração, sabe? Que eu era uma moça, que eu era feminina, que eu era uma mulher. E foi quando eu abri a gaveta e vi um vestido rosa, assim, que não era meu, era de uma colega, e eu nunca usei vestido rosa, nunca usei coisas delicadas. E foi quando Deus, Ele me mostrou quem eu realmente era. Eu sempre me escondia atrás de roupas pretas, atrás de maquiagem preta, atrás de coturno, dessas coisas brutas, sabe? E Deus me mostrando que eu era uma moça delicada. E Ele foi trazendo para fora isso que estava guardado dentro de mim, que eu não sabia, mas Ele sabia, porque Ele me fez. Ele me fez dessa maneira. Mas o mundo tentou camuflar esse meu jeito, esse meu verdadeiro jeito. Então foi quando eu fiquei com vontade de colocar uma rosa na cabeça, e eu comecei a usar maquiagem clara, e eu me olhava no espelho, eu me sentia tão linda, sabe, de uma maneira que eu nunca me senti antes. E foi quando eu me livrei de todas as roupas que eu tinha, aquelas roupas pretas, sabe? Me livrei de tudo, eu fiquei sem nada, mas eu me livrei de tudo. E foi quando eu
eu tava sem dinheiro, mas eu senti vontade de entrar numa loja, uma loja de roupa que tava cheia de vestido. Falei, vou experimentar, vou ver como que eu vou ficar, né? E de repente eu entrei nessa loja, era uma loja de roupa evangélica, e a mulher me tratou super bem, a recepcionista da loja. E no que eu entrei, eu falei pra ela, posso experimentar os vestidos? Ela falou, pode, claro, fica à vontade, mas eu fui só experimentar. Aí de repente eu entrei na cabine, coloquei o vestido e me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei tipo, eu nunca usei uma roupa dessa. E como eu fiquei linda. E eu nunca me senti linda, eu sempre me achava horrível. Eu nunca me senti bonita. E Deus começou a me mostrar o valor que eu tinha. Eu não me achava valorizada, mas Deus começou a mostrar o valor que eu tinha. E foi quando eu me olhei no espelho e fiquei, tipo, admirada com o que eu tava vendo. Tipo, era eu, não acredito que eu sou isso, eu sou desse jeito, tipo, bonita. E foi quando Deus falou assim no meu ouvido, você é minha princesa. E quando Deus disse isso no meu ouvido, eu comecei a chorar. E a mulher da loja chegou e falou, tá tudo bem? Aí eu comecei a chorar, eu falei, não, porque Deus me disse que eu sou princesa dele. E ela falou, mas você é mesmo, nós somos princesas de Deus, porque o rei Jesus, ele é rei. Então foi quando ela me abraçou, eu contei pra ela quem eu era, contei que eu era prostituta, drogada, bêbada. E foi quando ela falou, Deus faz isso mesmo. Deus, ele resgata os doentes. Jesus veio para resgatar os doentes. E você faz parte dessa missão de Jesus. E foi quando ela pegou na minha mão e disse, Jesus está colocando uma aliança no teu dedo. Ele é teu noivo, seja fiel. E eu vim para casa toda feliz, sabe? E foi quando eu, sentada na cama, comecei a ler a Bíblia, comecei a me apaixonar por Deus. Falei, nossa, como Deus é lindo, como Deus é algo que eu nunca imaginei que ele fosse, sabe? Eu acreditava naquele Deus que a religião prega. Tipo, até mesmo eu pensava que Deus era até mesmo um carrasco. E de repente Deus me mostrou que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus perfeito. Imagina um filme romântico, o filme mais romântico que você já assistiu em toda a sua vida. Se eu te falar que Deus escreve esses tipos de história, Deus, ele é muito mais do que qualquer filme pode dizer. As coisas mais lindas que acontecem na nossa vida tem o dedo de Deus. Muitas vezes a gente nem sabe que é Deus. Só que toda beleza, toda forma de amor só vem de Deus. O homem não é capaz de produzir o amor. É o Espírito Santo de Deus que traz o amor. E nós vemos muita violência no mundo pelo fato das pessoas não estarem buscando a Deus. Porque Deus é o amor. É como uma comida sem sal. Deus é o sal, por exemplo. Sem o sal a comida fica sem gosto. Então Deus é o que a gente precisa para ser feliz. E muitas pessoas não têm buscado a Deus. Então a vida delas vive assim, desse jeito, fria, triste, vazia. Porque Deus, ele é o que nos completa. Literalmente, na felicidade, no amor, na alegria, em sonhos. Deus, ele realiza sonhos. Porque Deus é um amor. E não existe outra forma de amor. Deus, ele é o amor. E não existe outro caminho para ser feliz. Ele é o único caminho. Então foi quando eu comecei a refletir na vida. E de repente eu vi uma foto de garças. Sabe essas garças rosas? Essas garças que ficam dançando. Acho que é na Amazônia, não sei. E eu vi um vídeo de umas garças dançando. E eu comecei a refletir. Eu falava, por que será que os animais dançam? Tipo, as andorinhas dançam no céu, elas fazem aquela dança perfeita, os pinguins dançam, os pássaros cantam, os animais dançam. E foi quando no meu coração o Espírito Santo me disse, é uma forma de adoração. Os animais adoram a Deus. E foi quando eu procurei numa palavra que está escrito na Bíblia, que está escrito assim, Santo, 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 que os anjos diziam ao Senhor, toda a terra está cheia da tua glória.
E foi quando eu despertei. Falei, caramba, os animais adoram a Deus. E o ser humano, ele está caminhando rumo a um lugar escuro e frio. E não estão buscando a Deus, mas os animais, eles são fiéis, eles estão adorando a Deus. Porque quem pecou foi o homem, não o animal. O animal só estava debaixo da autoridade do homem. E infelizmente sofreu junto as consequências. Mas eu comecei a ver os animais e eu vi a forma que eles adoram a Deus. E eu pensei, se os animais adoram a Deus, por que não os humanos? Sendo que nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E foi quando aquilo tocou no meu coração de uma forma tão linda. E eu lembrei de quando eu estava no mundo, quando eu ainda não era cristã. Eu lembrei que eu era stripper. Eu fazia stripper, eu dançava todas as noites para homens na boate. E eu pensei, caramba, e eu me arrependi muito. Me arrependi ao extremo, me arrependi de tudo. Foram 21 anos, eu me arrependi de tudo, tudo. E foi quando eu pensei, falei, mas caramba, o arrependimento não vai bastar, para mim não vai bastar. Quero superar isso. Além de me arrepender, eu quero superar. Eu quero agradar ao meu Deus, já que Ele existe e Ele é perfeito. Ele é digno. Eu vou fazer a minha parte. E foi quando eu comecei. Eu liguei uma música da Fernanda Brum, A Tua Glória Paz. Fechei a porta do quarto e comecei a dançar balé para Deus dentro do quarto. E eu falava, se eu dancei stripper no mundo, agora eu vou dançar balé pro meu Deus, só pro meu Deus. E foi quando eu fechava os olhos e comecei a adorar. E às vezes eu tava triste, mas eu pensava, muitas vezes por dinheiro eu dançava. Então, mesmo triste, por Deus, eu vou dançar para Ele. Porque Ele é digno de toda adoração, de toda forma de adoração. E foi quando eu comecei a dançar balé para Deus e eu sentia que Ele me olhava. Eu sentia que o céu se abria, Ele sentado no trono, eu sentia Ele me olhando. E eu dançava e sentia a presença dEle dentro do quarto. E eu dançava. E conforme o tempo foi passando, eu cantava para Deus, dançava para Deus dentro do quarto. E eu fui ganhando uma intimidade com Deus. Eu e Ele, Ele falando comigo na palavra. E muitas vezes Ele falava comigo antes de dormir, eu ouvia Ele falando. E Ele usava pessoas para falar comigo na rua. E minha intimidade com Deus foi crescendo. E Ele se tornou meu melhor amigo, Ele se tornou minha razão de viver. Ele se tornou o ar que eu respiro, a minha felicidade. Jesus, Ele não é algo que você é obrigado a amar. Ele te conquista. E depois que Ele te conquista, é impossível deixar Ele. Ele é maravilhoso. Ele é mais do que um sonho. Jesus é incrível. Ele é a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Então foi quando eu tive convite para ir para uma vigília. E nessa vigília eu nunca tinha sentido a unção de Deus, sabe? E nessa vigília, foi uma vigília pentecostal. E muitas pessoas começaram a dançar. E eu olhei aquilo, pessoas dançando, rodando, mulheres dançando, parecia anjos dançando. Era algo tão lindo. Eram mulheres que faziam ciranda e era algo perfeito. Todo mundo dentro daquele templo dançando. Parecia que o céu tinha descido naquela igreja. E eu olhava tudo aquilo, parecia que eu estava sonhando. Eu falei, meu Deus, eu tô dentro de um filme. Isso é lindo demais. Mas eu comecei a fechar o olho e falei, Deus, eu quero dançar também. E foi quando, de repente, tinha alguns profetas em cima do púlpito, do altar. E naquele momento de adoração, todo mundo dançando e a presença de Deus invadindo aquele lugar. A glória de Deus naquele lugar incrível assim. E foi quando desceu um homem que nunca me viu na vida, um profeta, e ele desceu correndo do púlpito, ele pegou na minha mão. E quando eu olhei para ele, eu vi que não era ele, eu vi que era Deus. E quando ele pegou na minha mão, eu senti um poder sendo passado pela minha mão. E de repente aquele poder invadiu o meu corpo. E aquela sensação de alegria, paz tomou conta de mim, que eu não senti o chão, parecia que eu estava andando nas nuvens. E de repente meu corpo começou a dançar. De uma maneira que eu nunca dancei na minha vida, de uma maneira angelical, de uma maneira linda, de uma maneira delicada.
E de repente eu comecei a dançar no meio do povo de Deus, e o povo de Deus dançando também. E de repente esse homem foi, olhou bem pra minha cara e disse assim: "Você é minha bailarina". E quando eu olhei pra ele, eu vi que não era ele, eu vi que ele estava sendo usado por Deus. E foi quando Deus me confirmou que ele recebia a minha adoração. E eu comecei a chorar, e foi quando Deus me mostrou mesmo, tipo, eu te vejo, filha. Eu recebo sua adoração. Sou eu que realmente falo contigo. E foi quando Deus começou a mudar a minha vida, sabe? E essa é uma das experiências que eu tive com Deus. Depois disso, muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Mas eu quero falar pra vocês que o Deus que me resgatou, ele é um Deus lindo. Ele não é esse Deus que muita gente fica falando, tipo, tá amarrado, vai pro inferno. Não. Ele é um Deus que a partir do momento que você se arrepende de tudo que você fez, ele não vai jogar na tua cara o teu passado. Ele vai te amar incondicionalmente. Mas ele vai te amar tanto, de um jeito que você vai se sentir constrangida. Quanto amor, quanto amor, quanto amor. E ele é um Deus que ele dança. Ele é um Deus vivo. Ele é vivo, ele fala, ele dança, ele canta. Deus chora, ele se alegra. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus vivo, que sempre existiu. Ele é o início, o meio e o fim. E todas as vezes que alguém disser para você, alguém aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, saiba que esse é um convite. Não é para você mudar de religião. É um convite para você entrar em um mundo que existe. Um mundo que só depois que você aceita Jesus que você vai viver um novo mundo, uma nova visão. Quem não aceita Jesus nunca vai conhecer esse Deus vivo. Ele se manifesta, ele se revela. Parece um sonho. Então, aceitar Jesus é você ter sua vida transformada. Mas não é transformada que eu tô falando ser só liberta de vícios, ter um bom emprego, ter um bom marido. Não é só isso. É você ter uma comunhão com Deus, é você conversar com Deus, é você sentir a proteção dele sobre a tua vida, é você dançar com Deus, é você cantar para Deus e é você sentir a presença dele, do nosso Criador, o nosso Pai, que é digno de toda adoração, de todo arrependimento, de todo louvor, porque Deus é bom. Ele é bom e justo. E Deus não merece as coisas que os homens fazem. Mesmo assim, ele é misericordioso. E Deus teve misericórdia da minha vida. E hoje, ele fala pra mim: você é minha princesa, você é minha bailarina, você é minha guerreira, você é minha filha, você é minha escolhida. E hoje eu sou extremamente feliz de uma maneira que excede todo entendimento. Só quem tem Jesus sabe o que eu tô falando. E por isso é um clamor que eu faço a Deus. Eu não tô gravando esse vídeo à toa. Muitas almas precisam ser resgatadas. Quem não tem Jesus não vai ser salvo. Essa vida não é uma brincadeira. Em nome de Jesus, que esse vídeo alcance muitas vidas. Entreguem-se a Jesus. Ele é o único caminho. E se alguém te convidar para ir para a igreja, vai. Talvez seja a sua chance de um encontro com Deus. É isso. Eu gravo esse vídeo para a honra e glória do meu Deus. O Deus que mudou a minha vida. O meu Pai. O meu amor. A minha vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A paz do Senhor. Fiquem com Deus e que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus. Amém.